Olá, paz, saúde e prosperidades para todos vocês. Eu sou o pastor Emílio Géis e para mim é um prazer tê-los acessando o Bíblia. E o vídeo de hoje é o seguinte: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não saia daí. Depois da vinheta, você irá descobrir. Vamos lá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos ler a palavra de Deus? Amados, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 12, e eu vou ler o 31 e o 32, que diz assim: Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo e nem no vindouro. Vocês viram só, queridos, que a coisa é mais séria do que pensávamos? Jesus disse que contra ele naquela época, que ele ainda estava na terra, os dizeres, as críticas, as blasfêmias ainda seriam perdoadas. Mas quando se trata do Espírito Santo, ele diz que não, nem nesse mundo e nem no vindouro. Você vê a importância do Espírito Santo? Você vê só que o Espírito Santo não é uma coisa qualquer? Para começo de história, ele é Deus, porque ele faz parte da Trindade. E, irmãos, pasme você, por mais que muitos digam, pastor, esse papo aí de Trindade, a gente sabe que foi no ano 305, ali que juntaram ali um concílio e aí determinaram, irmãos, preste atenção, a Trindade, o nome sim, talvez foi ali constituído ali no concílio de Nicéia. Só que tem que entender é o seguinte, a Trindade ela já vem na Bíblia de tempo. Você não vai ver o nome Trindade, eu concordo com você. Mas a Trindade em si está na Bíblia desde sempre. Então, nós temos que ter muito cuidado quando se trata do Espírito Santo. Mas vamos lá. O que é a blasfêmia? Quando alguém blasfêmia contra o Espírito Santo? Irmãos, a blasfêmia é quando você atribui um ato do Espírito Santo aos demônios. É quando você está vendo o Espírito Santo operando e você diz, não, isso não é Deus. Isso não é o Espírito Santo. Isso é demônios. Isso é o inimigo. E aí você começa. Se você ir por esse caminho, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas pastor, mas como eu tenho que fazer para saber que é o Espírito Santo? Irmãos, existe um dom do Espírito Santo chamado discernimento. Vá buscar. Esse dom você pode discernir os espíritos. O apóstolo Paulo falou isso aí. Então só tem essa forma de você não atentar contra o Espírito Santo, nem falar contra o Espírito Santo e nem blasfemar. É quando você tem esse dom de discernimento. Não estou falando de discernimento natural. Eu estou falando do discernimento sobrenatural.
o dom do Espírito. Aí sim, aí você pode distinguir os espíritos ou os espíritos. É daí que muitos, infelizmente, erram por não ter esse dom. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo nada é de que quando você atribui um ato do Espírito para Satanás. Então, muito cuidado. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus.